Saudações, gente bonita, em Goiás, 5h20 da manhã, tá um dia muito bonito, mas a noite foi quente. Por isso a gente tá indo para Dona Mãe, para comprar o pão do bando, bem mais cedo, porque se a noite foi quente, o dia tem tudo para ser de arrasar, né? Vocês Mas, provavelmente bom, eu gostaria de fazer algumas reflexões, se vocês me permitem. Da Pontifícia Universidade Católica de Goiás. É um grande geógrafo. Eu sou geógrafo, eu não sou nem de longe um grande geógrafo. Mas deixa eu explicar algumas coisas para vocês, porque vai ser importante. Ontem eu ia fazer uma live. E aí, comecei a estudar, né? Claro, você não pode tirar das vozes da própria cabeça a fonte. Para uma live de responsa, de respeito, eu tenho que respeitar as pessoas que me ouvem, que me veem. Então tem que estudar. Só que eu fui estudando. E aí cheguei à conclusão que mesmo estando óbvias para mim, cara, eu sou um caipira. Eu moro num buraco de 114 mil habitantes no interior de Goiás, a 1000 quilômetros do mar. Então, só que eu tô certo e o resto do mundo errado, isso não costuma dar certo, né? Não costuma ser assim que as coisas acontecem. Isso não tem lógica. A liderança ocidental ser tão estúpida a ponto de não estar conseguindo enxergar o que eu consigo ver. Porque quem sou eu na fila do pão? E aí a gente perde a confiança. Mas para retomar a confiança, a gente estuda ainda mais. O resultado é que eu cheguei à conclusão que talvez, hipoteticamente, existisse alguma chance de eu estar certo. E por conta disso eu dei uma crise de ansiedade. Braba. Falei, não dá, cara, eu não posso fazer uma live surtado. Não pode acontecer. Tomei um comprimidinho e falei, bom, vou tirar um cochilo, a hora que eu acordar eu vou estar bem. Isso era 7 horas da noite. Acordei às 2h30 da manhã. Evidentemente, o tempo da live já tinha passado. Mas estamos aqui hoje. E eu gostaria de falar algumas coisas sobre geografia, para a gente entender geopolítica. Na minha ciência, a gente trabalha com 5 conceitos-chave. O espaço, que é uma espécie de existência social, física. A região, que tem um caráter administrativo, eu diria nomotético. O território, que tem uma dimensão política. O lugar, que tem a dimensão de vivência. E a paisagem, que tem a dimensão da percepção. Então, é sobre isso que eu vou pedir auxílio ao professor José Roberto Pellini. E é um incrível artigo que ele escreveu, gente. Leiam ele. Chama Uma Conversa sobre Arqueologia, Paisagem e Percepção, com Robin, o Bom Camarada, publicado na revista do Museu de Arqueologia e Etnologia de São Paulo, em 2009. Você vê que a gente tem que ir longe, se a gente quiser realmente entender as coisas. A gente tem que ir longe. Discute paisagem, conceito geográfico, arqueologia, a ciência do nosso colega professor, e percepção, dentro de uma perspectiva fenomenológica. Mas você realmente precisa disso tudo? Pessoas, se eu não respeitar as pessoas que me veem, que estão tirando parte do tempo delas para me ouvir, eu vou respeitar tudo. E respeito é estudo, né? Acho que o mínimo que consta. Então, nesse sentido, como professora, eu vou começar com uma citação de Walter Benjamin, que é a seguinte. Prestem muita atenção se eu posso pedir alguma coisa para vocês.
As crianças de domingo enxergam jardins mágicos onde não há nada para as outras pessoas. Elas encontram tesouros onde outros passam sem prestar atenção. A única explicação possível para esse fenômeno é que as crianças de domingo teriam uma percepção diferente, mais feliz que as pessoas comuns, sem que uma das duas fosse equivocada, nem verdadeira. A percepção não é atingida por essa alternativa. Então, gente, se vocês me permitem, nós precisamos muito do conceito de percepção. De verdade, precisamos muito do conceito de percepção. Porque é sobre percepção que nós estamos falando. Certo? É sobre percepção que nós estamos falando. Sobre o fato de que a tragédia, o desastre está na cara da liderança ocidental, do Reino Unido, da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália. E eles não conseguem enxergar. Sabe aquelas pessoas que estão jogando dama ou xadrez ou algum jogo de baralho? Tem uma jogada óbvia diante delas e elas não conseguem ver. Você às vezes está bisbilhotando ali, está vendo a jogada, meu Deus, como é que a pessoa não vê? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Eu acredito que você provavelmente já leu alguma tirinha de Calvin e Haroldo, do Bill Watterson, que é um artista, cara. Ele é um artista, ele deixou as tirinhas, deixou a grana e a fama que ele estava ganhando para se dedicar às artes plásticas. Ele é um artista. Artista tem uma percepção diferente. E, reitero, nós vamos precisar muito da noção de percepção. Certo? Noção de percepção. Tilly, em um artigo que ele escreveu em 2004, diz que quase toda literatura que trata direto ou indiretamente da paisagem, de paisagem também, só que nesse caso não uma paisagem visual, uma paisagem hermenêutica, uma paisagem semiótica. Mas voltando a Tilly, ele diz que quase toda literatura que trata da paisagem parece desencorpada, fria e estática. O que difere a paisagem retratada por Cézanne da paisagem descrita por Cousinat, ou a Terra do Nunca, imaginada por Berger, da paisagem descrita por Tilly ou por Milton Santos? Segundo o ensaísta suíço do século XIX, Henri Frédéric Amiel, o que difere essas paisagens é apenas a mente. Eu diria que não apenas a mente, mas os indivíduos. A primavera, o verão, o fértil outono, o cru inverno mudam suas faces habituais, e o mundo assombrado não sabe distingui-lo dos seus produtos. O que ingere esses males são nossos debates e nossas dissensões. Será que não compreendemos o mundo exatamente porque preferimos defini-lo e percebê-lo? Então, veja, percepção é uma coisa, compreensão é outra. Esse ponto é muito importante. A percepção é uma coisa e a compreensão é outra. Será por isso que temos a eterna sensação de que algo que nos escapa quando pretendemos discutir e representar uma paisagem é uma coisa recorrente? Será que isso nos escapa? E escapa porque estamos presos a discussões intermináveis? Quando será que o mundo perdeu suas cores e sua poesia? Alguns diriam que foi quando a ciência resolveu dividir a paisagem em diferentes gavetas na estante do boticário. Mas como juntar esses fragmentos? A pessoa pergunta. E esse não é um tema, não é um tema comezinho. Isso é muito importante, porque diz respeito a como a nossa liderança, como a liderança do mundo enxerga o mundo. Eles são seres humanos, eles não são deuses. Por mais que se achem, por mais que se comportem como tal, eles não são deuses. Eles são seres humanos, como você, como eu. Nesse sentido,
falar sobre a percepção. Quando tentamos descrever um arbusto verdejante, planta ali, passei por vários, vou passar por vários. O que a gente realmente faz? O que eu faço? Será que aquele arbusto mato? É um arbusto, não um mato? Será que o verde exuberante é realmente exuberante? Será que as amoras que eu mostro quase todo dia são tão doces quanto eu digo? São tão pretas quanto eu vejo? E aquele tom de luz levemente roxeado? Quão objetivo e quão subjetiva é a realidade que eu estou mostrando aqui nesse exato momento? Qualquer descrição que eu faça, ou qualquer coisa que eu esteja mostrando, vai corresponder de fato à realidade? Essas descrições e isso que eu estou mostrando representa a realidade? Os empiristas vão dizer que sim, mas os idealistas vão dizer que não. Para os empiristas, se vocês me permitem retomar a minha antiga profissão de professor de filosofia, a realidade é material, física e possui características que são intrínsecas a elas e que independem do sujeito. Quando eu falo de luz, eu falo de verde, por exemplo, eu estou falando de um determinado comprimento de onda ou frequência mais longo que o verde, perdão pela dislexia, mais longo que o amarelo e mais curto que o azul, na faixa de 510 nanômetros. Entre 500 e 570, vai depender da pessoa, as mulheres enxergam mais cores que os homens. Se eu fosse tratar de frequência, seria uma frequência entre 575 e 525 terahertz. Né? Se eu fosse falar na linguagem dos nerds, no sistema tripleto hexadecimal, seria asterisco 00FF00. Perfeito? É isso. Que isso é verde. Para um empirista, o verde é isso. Ok. Para os idealistas, o verde que eu mostro sempre, que eu estou mostrando agora, de certa forma, se você consegue enxergar, se você quiser enxergar, tanto o verde quanto as plantinhas são construções do intelecto. Porque sentir e perceber são fenômenos que dependem da capacidade intelectual do sujeito em decompor um objeto das suas mais simples características e recompô-lo para fazer um todo. Nesse sentido, o tamanho do universo de cada pessoa é aquilo que ela é capaz de compreender. E isso também faz muito sentido. Certo? Faz muito sentido. Husserl, se vocês me permitem a fenomenologia, tentou resolver a dicotomia entre realidade empírica e a realidade apenas ideal, propondo uma solução complicada, mas inovadora. Ele não nega a realidade e a existência da realidade, mas considera que os fatos não são a priorísticos, ou seja, não são totalmente independentes do sujeito. Para Husserl e toda a fenomenologia, o ponto central da relação entre sujeito e objeto é a consciência. A consciência é sempre consciência de algo que se manifesta a uma consciência. É nessa relação que Husserl identifica a base da realidade. Nesse sentido, o importante é a vivência, ou, como define o autor, o processo pelo qual o que é informado pelos sentidos é mudado em sua experiência de consciência, em um fenômeno que consiste em estar consciente de algo. A fenomenologia de Husserl busca revelar o mundo a partir da experiência, e não a partir do que acreditamos que a experiência seja. Dentro desse processo de estar consciente de algo, isso tem tudo a ver com aquilo que nós refletimos. Como pode o Ocidente não ver o buraco em que está se metendo? Não devemos nos preocupar se os objetos ideais correspondem ou não a objetos que são externos à nossa mente. Ou seja, eu não devo me preocupar se o arbusto que eu estou vendo, o arbusto que você está vendo, se a plantinha que eu vejo, a plantinha que você veja, corresponde ou não à plantinha que existe. Os objetos, imagens, fantasias, atos, pensamentos, memórias, sentimentos, tudo isso constitui experiências da consciência. O interesse não é o mundo que existe, mas o modo como o conhecimento do mundo se dá.
e tem lugar para cada um de nós. Nisso importa a capacidade da nossa liderança. Veja um cara como o vampiro, um sujeito desprezível e mesquinho. Tudo que ele conseguia enxergar, aparentemente, é o neto, quer dizer, o filho que ele teve com a neta dele, né? E achar alguma coisa para ele. Nem que seja o opróbrio, a vergonha de ser um traidor miserável. Mas ele via dinheiro, então se ele deixasse uma herança, em dinheiro, seria muito mais importante do que deixar um nome honrado. Ok. Ou o Bozo. O Bozo, literalmente, é um sujeito de inteligência limítrofe. O mundo dele é o quê? O da milícia. A vida inteira ele fez malandragem, foi um péssimo militar. Cara, ele não é capitão, ele é tenente. O que acontece é que no Brasil, quando o militar se reforma ou é reformado, ele é reformado uma patente acima. Quer dizer que a desgraça ruim saiu tenente da AMAN e terminou tenente. Ele não conseguiu subir na carreira, nenhum degrau. Certo? Nenhum degrau. Foi um político horroroso. Ele foi vendido por imbecis como a negação da política, não é igual aos políticos. Ele foi político 28 anos, sempre do baixo clero. Sempre eleito falando merda e não fazendo absolutamente nada no Congresso. Nada, ele fez nada de útil. Um completo imprestável. E foi um dos presidentes mais inúteis que nós já tivemos na história desse país. Responsável, direta ou indiretamente, pelo que aconteceu na pandemia. Direto ou indiretamente, mais de 1 milhão de pessoas morreram em consequência do Covid. Quantos teriam morrido se ele tivesse agido como um homem, se ele tivesse inteligência, se ele tivesse decência, se a cabeça dele, se aquele cérebro, aquele miolo mole, fosse capaz de empatia, tivesse inteligência suficiente para perceber o momento? Quantas vidas poderiam ter sido poupadas? 500 mil? 700 mil? 800 mil? A gente nunca vai saber. Mas certamente centenas de milhares de vidas. Porque o brasileiro escolheu eleger alguém cuja capacidade de enxergar as coisas é a de um protozoário. Certo? Bom, de toda forma, é interessante notar que o objetivo do Husserl não foi negar a existência do mundo material ou idealizar um mundo de sonhos, mas compreender como o conhecimento do mundo acontece através das intencionalidades. Cara, eu lembro de eu explicar isso. Mas vamos deixar o conceito de intenção para outro dia, é tenso. O importante é a gente compreender que no mundo que vivemos não existe nada totalmente objetivo. Nada que seja um reflexo puro da realidade. Da mesma forma que não existe uma subjetividade que crie ou que se imponha de maneira absoluta ao mundo. Talvez das pessoas totalmente insanas. Né? Ou os bozos da vida, que vê um mundo que só chega na cabeça doentia dele. De toda forma, o que realmente existe são os múltiplos aspectos da interação dessas duas dimensões da consciência. A consciência, segundo a fenomenologia, é sobre isso que eu quero falar, é qualitativa, subjetiva, única, contínua, estruturada e intencional. É qualitativa, pois toda experiência tem um certo sentimento qualitativo associado. Assim, ver uma árvore, sentido, difere de sentir um perfume. Ela é subjetiva, pois a consciência só existe quando ela é experimentada por um organismo. E nesse sentido ela também é única, já que não podemos saber exatamente o que se passa na mente de outros organismos, somente no nosso. Kant falou sobre isso. A relação entre número e fenômeno. Somos inábeis em saber exatamente como todos os organismos experimentam um objeto. Repito, voltem a Kant, número e fenômeno. Fenômenos no mundo objetivo são sentidos e percebidos de diferentes pontos de vista por diferentes organismos ou pessoas,
Ao passo que a consciência só é acessível do ponto de vista de cada organismo ou pessoa, seja do sujeito que o experimenta, seja dele. A maneira como você vê o mundo é diferente do que o seu doguinho vê o mundo, do que o seu gatinho vê o mundo, do que o seu vizinho vê o mundo, do que a pessoa que você gosta vê o mundo, do que a pessoa que você não gosta vê o mundo. Esse é o ponto. Ao considerar o papel da consciência, Sartre, não gosto muito, mas cito sempre, porque ele foi um bom interpretador da fenomenologia, vai além de Husserl, ao propor que o ego não estaria na consciência, mas fora, no mundo. Isso é até meio marxista. A intencionalidade seria, assim, o caráter fundamental da consciência, e é por isso que a consciência transcende em si mesma e encontra uma unidade no objeto, no qual é a consciência. Vou dar um exemplo. Os israelenses. A gente vê os israelenses, cara, a maioria deles, evidentemente, não todos, mas a grande maioria, eu vejo uns vídeos que eu falo, meu Deus, eles não estão fazendo isso, eles não estão dizendo isso. Eles não acreditam realmente nisso. Mas se você percebe o que eles fazem, o que eles estão fazendo, a gente percebe que sim, eles acreditam, apesar da maioria ser ateu, eles acreditam que aquela terra foi Deus que deu a eles. Olha a audácia. Que eles são o povo escolhido, que todos os outros são inferiores, e que palestino bom é palestino. Eles acreditam nisso. Se não acreditassem, não haveria como justificar o indizível que eles estão fazendo. Mas mais do que isso vai levar, está levando eles para o buraco. Eles não conseguiram entender que perderam o controle da narrativa. Que o papinho de, estamos voltando para a nossa terra, de nunca mais, holocausto, não cola mais. Porque o mundo está vendo uma coisa diferente da que eles estão enxergando. 4, 5 mil crianças desvividas. 11 mil, se você juntar as muito feridas e as desaparecidas. O mundo está vendo isso. Eles não. Eles estão vendo que estão eliminando filhotes de futuros monstros. O mundo está vendo genocídio. Eles estão vendo defesa. Eles não estão conseguindo enxergar. Por muito tempo eles conseguiram impor essa visão para o mundo. Seja por causa do Holocausto, seja porque o povo escolhido, seja por causa da Bíblia, né? Que algumas vertentes, os evangélicos, por exemplo, interpretam, os protestantes interpretam literalmente. Eles conseguiram convencer o mundo de que eles e um povo extinto no 7º século, os israelitas, e um povo extinto no 7º século antes de Cristo, os hebreus, são a mesma coisa. Eles conseguiram convencer o mundo de que seguidores europeus de uma religião, o judaísmo, são um povo. Mas mais importante que isso, eles conseguiram se convencer. Assim como os Estados Unidos estão convictos de que são um povo excepcional, que eles têm o direito de ser policiais do mundo, que eles são a segurança do mundo. E que, em nome da segurança do mundo, eles podem fazer qualquer coisa, eles são capazes de qualquer coisa e ninguém vai derrotá-los. Os ingleses também estão convencidos da sua excepcionalidade. Os europeus estão convencidos. Cara, só leu Borel. Joseph Borel, quando falou que a Europa era o jardim do mundo. Cara, olha que insanidade. Como assim o jardim do mundo? Pessoas. Eu já estive em La Paz, capital da Bolívia. Já estive em Parnaíba, no Piauí. Arroio do Silva, Santa Catarina. Alarchá, Quirguistão. Kiev, na Ucrânia.
Nunca vi rato. Vai em Paris, só espera anoitecer. Ou vai em Nova York, segundo dizem, qualquer hora. Aquilo não é um jardim, aquilo é uma lixeira. E o povo fede alguma coisa entre CC, pessoa que não toma banho há vários dias, e mendigo. É isso que eles cheiram. Das cidades cheias de ratos. E eles acreditam que são excepcionais. São farol e iluminar do mundo. O Ocidente está provocando a Rússia. O Ocidente está provocando os árabes. O Ocidente está provocando os chineses. O Ocidente está provocando os turcos. O Ocidente está provocando os iranianos. O Ocidente está ofendendo os indianos. E acha que não vai dar nada porque é um direito deles, que eles só estão falando a verdade. Sabe aquelas pessoas desagradáveis, mal educadas, grossas? Ai, eu só estava falando a verdade. Ou aqueles burros covardes. Não, você só estava dando a minha opinião. Sabe? Essa gente, assim são os ocidentais. Só que eles estão mexendo com forças que eles não compreendem. Eles definitivamente não compreendem. Gente, disse que quando os europeus chegaram na ilha de Guanani, e foram vistos pela primeira vez pelos indígenas, os indígenas enxergaram eles, mas não enxergaram as caravelas. Apesar de estarem vendo, eles não enxergaram. Porque o mundo deles, a capacidade cognitiva deles não estava preparado para aquilo. Vou falar uma coisa para vocês. Para Gestalt, não existe erro de percepção. Porque o contexto influencia as partes e as formas da percepção. Marilena Chauí vai além. Ela diz que ver não é fazer nem geometria nem física. Não existem ilusões na percepção. Perceber é diferente de pensar e não uma forma interior e deformada do pensamento. Para a fenomenologia, não existe ilusão, mas a correção de uma percepção por outra. Vamos imaginar, como a mesma Marilena Chauí sugere, os versos de Mário de Andrade, em que ele descreve um homem sob a neblina paulista. Esse homem está percebido à distância como negro, de perto ele é percebido como branco. A correção da percepção se faz de acordo com a mudança do campo perceptivo. Conforme o campo perceptivo do objeto muda, nossa percepção também muda, o que altera a nossa percepção da realidade inicial. Nesse sentido, na percepção visual das formas, as teorias da percepção, voltemos a Gestalt, reconhecem 4 princípios básicos. Eu podia estar matando, podia estar roubando, podia estar sequestrando, mas eu só estou tentando elevar um pouquinho o nível do debate. Quais são esses 4 princípios? Tendência à estruturação, ou seja, tendemos a organizar os elementos que se encontram próximos uns dos outros e que sejam semelhantes. Certo? Ali um matinho, outro matinho, são plantas diferentes, vou chamar tudo de mato. A segregação figura-fundo, que demonstra que percebemos mais facilmente as figuras bem definidas e salientes, que se inscrevem nos fundos indefinidos e mal contornados. Uma plantinha bonita é mais perceptível do que o capim em volta. Pregnância das formas, onde a qualidade das formas determina a facilidade com que percebemos as figuras, de modo que a gente percebe mais facilmente as formas simples, regulares, simétricas e equilibradas. E constância perceptiva, que se traduz na estabilidade da percepção,
Isso porque os seres humanos possuem uma resistência acentuada à mudança. Opa! Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou de Goiás. Tem 3 espécies, 3 variedades de pequi por aqui. Eu reconheço elas de longe. Reconheço pelo cheiro, reconheço pela visão. Reconheço quando o pequi é do Tocantins, reconheço quando o pequi é do norte de Minas. Para quem não é goiano, é tudo pequi. Eu sei a diferença do bezerro, do garrote, do novilho, de um boi, de um touro. Para quem é urbano, é todo, sei lá, reis. Certo? O mundo da gente importa. E a gente resiste à mudança. Quer dizer que a maneira como a gente enxerga as coisas, tendencialmente, vai ser sempre a maneira como a gente enxerga as coisas. É muito difícil fazer uma pessoa enxergar uma coisa diferente daquela que ela está acostumada a ver. Esse é o problema dos ocidentais. Eles nasceram, essa velharada inútil que comanda o Ocidente. Ou mesmo jovens. Destintrador é jovem. E é um imbecil tão grande, ou até pior, do que o Biden, que tem a desculpa de estar senil. Eles cresceram acreditando na própria superioridade. Que seriam imbatíveis, que eram imbatíveis, que são melhores que o mundo inteiro, que a gente não deve ouvir os outros, que foda-se os outros, ou outros existem. E agora eles estão diante do outro. Eles estão irritando uma potência nuclear de primeira grandeza que está nitidamente se preparando para a guerra. A Rússia está se preparando para a guerra. Na verdade, eu diria que ela está preparada para a guerra. A Alemanha não está vendo isso. A Inglaterra não está vendo isso. A Polônia não está vendo isso. Os Estados Unidos não estão vendo isso. E o resultado vai ser catastrófico. Os chineses não estavam querendo ver que o Ocidente é governado por imbecis. Mas agora eles estão se preparando para isso. Os iranianos sabem disso há décadas e estão preparados para isso. Os árabes, que antes não queriam enxergar, estão vendo. Os africanos, igualmente. Nós estamos caminhando para a guerra. Nós estamos caminhando para a guerra. E dessa vez o Ocidente vai levar o mundo à guerra sem intenção concreta de fazê-lo, porque eles simplesmente não acreditam que os russos vão reagir. E eles vão. Putin avisou, Medvedev avisou, Lavrov avisou, Patrushev avisou. Se acontecer determinadas coisas, tipo eles entrarem na Ucrânia por qualquer coisa que seja, qualquer desculpa que deem, a Rússia vai à guerra contra eles. E vai ser tão rápido que eles não vão nem ver. O problema é que os russos estão falando muito sério. Mas o Ocidente não quer ouvir, não quer nem ver, não quer nem enxergar. Gente, vai dar ruim. Vai dar ruim. A incapacidade de ver pode produzir resultados muito ruins. Muito ruins. E vai produzir resultados muito ruins. Hoje à noite, eu quero finalmente fazer a live que eu deveria ter feito ontem. E aí, se vocês me permitem, a gente vai continuar com essa discussão. Porque os fatos eu venho cansando de me mostrar. Pedro Escobar mostra. Martianov mostra bem mais tempo que eu. Raevski mostrava muito mais tempo antes de mim. O Orlov mostra antes de nós todos. Vai dar merda, cara. Vai dar ruim.
E está cada vez mais próximo o momento que vai dar ruim. Mas antes, por respeito a todo mundo que me vê e ouve, eu precisava ao menos fazer uma discussão um pouco mais profunda. Espero que não tenha desgostado de vocês. Pronto. Talvez muita filosofia seja fome. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Cafezinho da Dona Maria. 2 biscoitinhos de queijo, um pão de queijo. Sabe, a verve filosófica até a mua. Mas é isso mesmo, gente. Eu não sei se vocês perceberam, eu acho difícil não ter percebido, né? Tava passando um trem enquanto eu tava falando. E eu não fiz menção ao trem. Uma locomotiva, 3 locomotivas, né? Uma carrada de vagão. Uma composição enorme, não é fácil não. Na verdade, isso exige até um certo planejamento, né? Como está na época da colheita, do plantio, na verdade, não da colheita, do plantio, preparar a terra, essas coisas, a cidade trabalha em 3 turnos. E 2 horários novos de trem aparecem. Um deles é os das 6 horas da manhã. Só que hoje saiu até mais cedo, nem foi 6. Aí o que eu fiz? Me preparei, né? Levantei cedinho mesmo. Que eu perdi o sono. Depois de ter passado pela experiência de não ter tido sono sem querer, né? Como eu disse. Eu estudei para a live de hoje, que era para ser ontem. E aí acabei dando uma crise de ansiedade. Porque eu falei, gente, o mundo tá caminhando para a guerra. E os caras não estão percebendo, mas não é possível. E aí, é claro, né? Como eu disse para vocês, eu fui estudar. Porque né, não posso ficar falando bobagem aqui. Não vou gastar o tempo de vocês com bobagem. Por mais que eu fale, quando acontecer, não é proposital. Me empenhar, eu me empenho. E o fato é que eu tenho transtorninho, né? E acabei dando hiperfoco. Do hiperfoco para a crise de ansiedade é um pulo muito pequeno. E foi o que aconteceu. Aí eu falei, não dá, cara, não tem como apresentar uma live nessas condições tipo emocionais, vamos dizer assim. Tomei um comprimidinho para dar uma relaxada. Isso era 19 horas. Resultado, acordei 2h30 da manhã. Adeus live. Aí, acordei mesmo, né? Quente, nossa senhora. Cara, o calor voltou. Fui tomar um banho, que é o que relaxa, inclusive a cabeça. Tomei um banho, fiz o arroz para a janta de hoje. Terminei de lavar minhas roupas. E fiquei pensando, né? Então, beleza. Lá pelas 5 horas, eu vou esperar o trem fazer barulho, que ele faz, de casa eu ouço. Quando eu escutei lá no fundo, toque, 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 falei, opa, vou me preparar. E aí eu tinha que demonstrar um ponto, que é o que a gente percebe o que é. Eu falando de planta, de matinho, discutindo Merleau-Ponty, na verdade discutindo Husserl, né? Teoria de percepção. E o trem passando. Não fiz mínima referência a trem, embora eu tenha mostrado, vocês viram, né? Fiz questão. É isso que é a cegueira da visão. Quando você enxerga, mas não vê. Ou o contrário, você vê. Na verdade, você vê, só que você não enxerga. Foi o que aconteceu, muito provavelmente com os indígenas de Guanani, que viram as caravelas, mas não as enxergaram. E é o que está acontecendo exatamente com a liderança ocidental, que está vendo a Rússia quase desesperadamente. Ela não está ameaçando, ela está avisando. Falou, se vocês entrarem na Ucrânia, vai ter guerra. E vai ser devastadora, não vai ser igual que nós estamos fazendo aqui, vai ser devastadora. Vocês não vão nem ver, ou seja, vão usar míssil hipersônico. Já até expliquei. Voa os Tupolev Tu-22M, que carrega 4 quinjal de uma vez. Os MiG 31K
E o Suhoi Sil 34. Também o Suhoi Sil 57 consegue carregar uma versão. Considerando a capacidade aérea dos russos, desses Kinjals tem entre 1.000 e 1.500. Avião para lançar no primeiro ataque devastador, entre 150 e 200. Considerando que os Tupolev leva 4, eles conseguem fazer tranquilamente 200 ataques simultâneos. Destrói a Europa. Sem usar arma nuclear, mas destrói a Europa. O que o Putin, o Patrushev e o Shoigu e o Medvedev estão avisando que vão fazer. Centro de comando, ou seja, parlamento, sede de governo, MON, né, fica a sede da ONU. Da ONU não, perdão, da OTAN. As bases aéreas que carregam armas nucleares, aeroportos, portos, centros de distribuição de energia, sede de grandes bancos que são os patrocinadores, não só bancos centrais, mas bancos particulares e o Banco Europeu, né? Banco Central Europeu, claro que ele vai também. O mesmo Tupolev Tu-22M, que manda um brinquedo, os 3, para dizer a verdade, para a base de Mannheim, manda para a vizinha cidade de Frankfurt, a sede do Banco Central Europeu. Quem quer patrocinar essa sandice? Os russos estão avisando, quase desesperadamente, há anos. Assim como eles avisaram por causa da Ucrânia. Não faça isso, que nós vamos fazer isso, vocês não acreditaram. Estão avisando de novo. E dessa vez, os próprios russos, reitero, estão dizendo, vai ser devastador. Vai ser de uma só vez. Não vão usar nuke. Mas não precisa, cara. Kinjal resolve o problema. Para afundar porto, navio, porta-avião, outro circo resolve o problema. E é mais hipersônico ainda. Então a tragédia está acontecendo. Olhos vistos e ninguém quer ver. Né? Ninguém quer enxergar, na verdade. Vai dar ruim? Vai. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Mas dizem que Deus, antes de colocar alguém em desgraça, enlouquece a pessoa, né? É o que eu estou vendo com a liderança ocidental. Uma cambada de insanos. Mas nós vamos pagar pela loucura deles. Então, que Deus nos proteja e abençoe a todos vocês. Até mais.